a fé, a religião, para mim, que eu vejo como o reino de Deus, que esse reino de Deus começa aqui e agora com cada um de nós. Nós não podemos assim, eu vou preparar para a morte, nós vamos preparar agora, porque cada um de nós temos assim um lugar. Este lugar, nossa vida aqui nós estamos passando um tempo, e nesse tempo que nós estamos passando aqui, nós devemos nos preparar. Como nós devemos preparar? Com o nosso irmão, ver a pessoa nossa no nosso irmão, como eu posso ajudar o meu irmão, de que maneira, como eu posso conduzir a minha família, como eu estou vivendo com minha família de um modo geral. Então, eu participo da minha igreja, participo das missas, participo dos grupos, mas eu também tenho que ver esse lado também, o social, como o Papa colocou, a casa comum. A casa comum é o nosso planeta, a nossa vida, a vida de todos nós. Se nós destruirmos a casa comum, nós estamos nos destruindo. O que a igreja está preocupada? A igreja católica está preocupada com as crianças, com os adolescentes, com os idosos. Então, eles se preocupam com todo esse lado da vida familiar. O que nós estamos fazendo para a parte social da nossa comunidade? O Tororó, quais são as instituições que trabalham com criança e adolescente? Quais as instituições que trabalham com idoso, procurando ajudar? Isso tudo é religião, isso tudo é amor. A gente não pode trabalhar, dizer, eu estou indo para a igreja e não vejo o meu irmão. A missa, nós vamos agradecer a Deus por tudo que a gente passou durante a semana. E quando nós soltamos da missa, o que eu estou fazendo, o que eu vou ajudar, o que eu posso fazer durante essa semana para o meu próximo. Se você consegue dizer, Senhor, hoje chegou alguém, eu pude ajudar aquele alguém. Mas se ele não lhe agradecer, problema. Nem todo mundo tem gratidão. A gente tem que fazer, olhar sem olhar quem. A minha avó dizia, faça o bem sem esperar que alguém lhe agradeça. A gente não pode fazer as coisas sem querer que alguém lhe dê obrigada. A gente tem que fazer sem esperar. E a gente precisa acreditar nessa parte, acreditar que a Bíblia está aí, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente não é para você ler e ficar lá naquele falando o que aconteceu, não, vamos viver a palavra de Deus. Trazendo um pouquinho assim do meu relato dentro desse percurso religioso, eu posso dizer que eu ouvi as primeiras vozes, né, o falar sobre Deus na Igreja Católica, onde eu era acompanhada da minha mãe, Maria da Glória Leão, e nós tínhamos assim muitos momentos bonitos, porque tínhamos assim uma religiosidade de todos os domingos estarmos ali na igreja, ouvindo a missa, às 7 horas da manhã, e a gente fazia esse percurso semanalmente. Então, a minha vida nesse caminho, enquanto católica, foi um percurso de crescimento. Mas o tempo passou e eu senti o desejo, fui chamada, eu creio que é um chamado, quando a gente muda assim, de instância religiosa para adentrar no caminho evangélico. Então, eu comecei a frequentar a Igreja Batista de Tororó, a primeira Igreja Batista daqui de Tororó. E foi lá onde eu criei os meus filhos, porque nesse momento eu já era casada, onde eu participava de encontro de casais, e foi um período de muito crescimento espiritual. O tempo passou e eu senti vontade de ir mais além. Então, eu tive uma coragem, né, de adentrar no mundo holístico, um mundo onde não tem nomenclatura, não tem religião, não tem uma igreja, mas que a gente busca se conectar diretamente com Deus. E hoje, eu estou no meu caminho do autoconhecimento. E o caminho que eu escolhi foi o caminho de Vedanta. Vedanta não é uma religião. Vedanta não tem uma igreja. Vedanta não é uma seita. Vedanta é simplesmente um instrumento, um meio
para a gente se autoconhecer. E assim foi o meu trajeto. Eu participei de muitos movimentos holísticos, de vivências. Eu também entrei no caminho xamânico, onde eu consagrei ayahuasca, rapé, como eu ainda consagro. E nesse percurso, fazendo yoga, fazendo essas vivências, que eu conheci a tradição védica. Essa tradição védica, ela nasceu na Índia. Ela é uma tradição onde é passada através dos mestres aos seus discípulos. Eles tinham um livro, não é, que era chamado de Vedas, onde nesse livro tinha várias histórias dessa tradição. E o que trazia os Vedas que os mestres falavam? Trazia justamente uma forma diferente de se conectar com Deus, uma forma diferente de se perceber nessa história, uma forma de se perceber enquanto personagem que existe aqui nesse mundo. Então, hoje eu estou muito satisfeita, eu estou muito feliz e eu também agradeço todo o meu percurso. Eu não desfaço, eu não desconsidero nada do que eu já vivi, mas eu considero que tudo foi importante, a minha passagem pela Igreja Católica, minha passagem pela Igreja Evangélica, mas hoje eu estou bastante satisfeita e bastante conectada com Deus a partir desse conhecimento, dessa nova forma de contemplar a existência e de me perceber tão ligada, né, de forma uníssona com o nosso Deus, o Deus eterno. Mas eu especificamente posso dizer que eu passei sim por alguns preconceitos, tanto no meio familiar, como entre amigos, com pessoas, né, que participam de outras religiões, quando me viram sair da igreja e adentrar nesse mundo holístico, onde tinha um caminho ou uma versão um pouco mais livre de se pensar. E algumas pessoas realmente se afastaram, outras julgaram, outras trouxeram os seus conceitos deturpados sobre essa minha nova versão, sobre essa minha opção, sobre esse meu estilo de vida. Mas foi justamente nesse estudo de Vedanta onde eu busquei a minha força, onde eu busquei a minha verdade, onde eu busquei a minha autenticidade. Eu busquei o meu charadá. O charadá é a minha confiança, que está interligada à fé. O meu charadá nessa divindade, que eu estava no caminho certo, o caminho que eu escolhi. Estou com muito orgulho. Comecei do pequenininho e estou crescendo. E vou crescer mais ainda. Se Deus me dá saúde daqui para lá, que eu já tenho 72 anos, vou fazer agora em junho. Estou muito alegre. E vamos botar o baralho para frente. Cada um pegue sua cruz e siga. Eu sou de Umbanda e vou morrer na Umbanda. O terreiro é do meu pai Ogum, com Inhaçã. Comecei, eu tinha uns 30 e poucos anos, né? Porque eu tô com 70, eu vou fazer 30 anos que eu tô nessa lei que a minha mãe de santo me ensinou, fiquei muito satisfeita, que eu precisei e até hoje ainda preciso, porque tem hora que não é porque a gente trabalha que a gente não precisa, não. A gente precisa sim de zelador. O que dá, o que não vier, o que dá, mas eu preciso sim de meu pai, como eu agora estou com meu pai. Fico muito alegre dele ter me recebido. Eu, como até hoje ele não fala de mim, então eu quero ele só me dar muita satisfação e me odeia, fazer que não digo. Ele me fala muita coisa, que gosta de mim, que meus filhos é muito educado. É onde eu falo, meus filhos, vocês têm que saber entrar e têm que saber sair. Estou feliz. E todos meus filhos me amam de coração como eu amo eles, todos me respeitam, como faz aqui, como faz em outro canto. E se chegar na minha casa, seja bem-vindo. Como faz de Umbanda, como faz do quê, o que for. Chegou na minha casa, entrou com respeito ele sai. Eu estou feliz que todo mundo me procura. Eu não sou uma mãe de santo ruim, viu? Eu não respondo meus filhos que não deve eu falar. Quando eu vejo que eles erram, eu chamo particular. Não grito no meio de gente. Agora, quando me festa, eu grito mesmo.
Mas enquanto não me fez, não. E graças a Deus, estou feliz com meus filhos. Com muito amor e com muita paz, viu? E todo mundo gava eles. Por quê? Porque vai pela educação da mãe de santo. Como eu ensino eles. Ó, meu filho, não responda os mais velhos, não passa na frente dos mais velhos, dê benção quem é de benção, dê bom dia quem é de bom dia, dê boa tarde quem é de boa tarde. Para mim, o meu haver é isso. Meu ensino, que minha mãe me ensinou, eu estou dando exemplo para meus filhos. Se eu não dar exemplo para meu filho, quem é que vai dar? E a vida continua, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. A vida no mundo espiritual. Eu tive conhecimento da doutrina espírita quando eu tinha 11 anos de idade. Fui estudar fora e na casa em que eu ia ficar, encontrei um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, e aquele livro me atraiu de tal maneira que eu lia, e sempre gostei muito, muito de ler, eu lia o livro direto. Muita coisa eu não entendia devido à minha idade, mas outras coisas eu já entendia e fui cada dia mais procurando conhecer a doutrina espírita, embora com 11 anos de idade. O tempo passou, me formei, fui trabalhar, aí não tinha, em Itororó também não tinha centro espírita e eu continuava a ler. Quando mais ou menos, acho que já uns 18 anos, eu já tinha 18 anos, tive a oportunidade de conhecer um centro espírita fora daqui. E cada vez mais que eu tinha contato com as leituras, com as palestras e tal, eu me sentia mais e mais atraída. E cada vez mais me entusiasmando, porque a doutrina espírita é uma doutrina altamente esclarecedora, iluminativa e responde a todas nossas dúvidas e indagações sobre a vida. E isso me faz cada dia mais gostar, amar mesmo a doutrina espírita. Como eu já falei, a doutrina espírita é altamente esclarecedora e nos ilumina muito, muito, muito. E a religião tem assim, um papel muito significativo na vida da gente, desde quando ela influencia a ética, influencia a moral e até mesmo a compreensão de vida. A religião também, ela nos orienta, responde também às nossas indagações e nos conecta com o divino cada vez mais. Primeiro, não existe milagre. Tudo que acontece está dentro das leis da natureza, as leis divinas. Deus criou leis e nós temos as leis de Deus que são imutáveis. Então não existe essa de milagre. Tudo tem uma explicação, pelo menos dentro do Espiritismo tem uma explicação. Fora da caridade não há salvação. É um preceito espírita, fora da caridade não há salvação. E o Espiritismo tem um respeito muito, muito grande a todas as religiões, a todas as seitas, porque nós não estamos aqui na Terra no mesmo grau evolutivo. Cada qual está no seu grau evolutivo. Porque eu, particularmente, acredito que em todas as religiões há alguma coisa boa. E a gente não pode desprezar também, claro.